Boa noite, meus amigos, boa noite, meus irmãos, daqui do Jesus de Nazaré, de Feira de Santana, nossa querida Bahia. Que o Senhor Jesus possa envolver a cada um de nós, nesta casa que tanto acolhe, a todos nós, encarnados e desencarnados. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ele, aos bons espíritos, os trabalhadores aqui da casa, que neste momento possamos pedir a Ele que envolva os nossos corações e as nossas consciências, para que nós possamos nesta noite tecer alguns comentários sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então que Jesus nos abençoe, Jesus nos acalme, Jesus nos proteja, nos fortaleça, nos dê ânimo diante das lutas, diante da batalha. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Bom, meus amigos, o nosso bate-papo de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a lei divina e lei de adoração, que está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, na terceira parte, das leis morais que Kardec traz para todos nós. Então, sabemos que a lei divina ou as leis divinas, elas são soberanas. Nós estamos sob essas leis. Deus, nós sabemos que Deus também é soberano. Deus foi quem criou essas leis para que possa ser regidas aí, no universo. E nós, como filhos de Deus, somos herdeiros do universo, mas estamos sob o jugo dessas leis. As leis divinas, elas são justas, mas também elas são de misericórdia, elas são de amor. Por quê? Para se ser justa, tem que ser de amor. E para ser de amor, tem que ser justa. Isso quer dizer que não há privilégio na lei de Deus. Há misericórdia, mas privilégio não. Então, iniciando o estudo do Livro dos Espíritos, que é o livro base, que vai trazer essas leis morais, para que nós possamos ir abrangendo o nosso conhecimento e, sobretudo, pôr em prática, que esta é a ideia, de ter este contato com essas leis e pôr em prática no nosso dia a dia, a vivência, as provas, a expiação, os testes, que isso varia muito, mas periodicamente todos nós estamos envolvidos, aí nesses testes e nessas provas. Então vamos começar aqui pela pergunta 614 de O Livro dos Espíritos. Kardec, ele aborda a espiritualidade maior. O que se deve entender por lei natural? O que é a lei natural? O que é uma lei natural? E a espiritualidade responde: a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, o homem, senão quando se afasta dela. Então aqui nós já temos um indicativo de que essas leis, a lei natural, ela vai nos dar instruções para que nós tomemos ciência do que fazer e do que não fazer para com as nossas vidas. Nós sabemos que
nós recebemos aqui, o planeta Terra recebeu Cristo, né, há mais de 2000 anos. Né, ele veio nos ensinar a trilhar o caminho de amor, o caminho de perdão, instruir a cada um de nós a ter ciência, né, dessas leis. Então Cristo, ele é o nosso modelo, né? É o nosso modelo. Por quê? Porque ele já galgou, ele já se posiciona, como bem Kardec coloca, na hierarquia de espíritos puros, de espíritos superiores. Então, para ensinar a nós, espíritos imperfeitos, para nos ensinar, tem que ser um espírito superior ou até mesmo espíritos bons, né? Mas o Cristo tem, né? O Cristo tem essa autoridade moral e espiritual de guiar todo o planeta Terra, né? E as suas adjacências, aqui o mundo é um mundo invisível. Então, nenhum de nós estamos fora, nenhum de nós estamos fora da ideia de que Deus, né, criou seus filhos e todos nós estamos sob essas leis. Vamos ver uma passagem da Gênesis 3, 8, 10, onde vai bem retratar essa ideia de lei, né, no que tange também a nossa condição espiritual, a nossa condição moral, né? Não só a lei ela foi criada, as leis foram criadas, mas também naquilo que eu estou pensando, naquilo que todos nós estamos pensando, enquanto ser pensantes, enquanto seres encarnados ou não, né? Então, essa simbiose, essa vibração, ela ocorre. Então vamos ver aqui o que é que Gênesis diz, né? 3, 8, 10. Na realidade é aquela simbologia, né, de Adão e Eva. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Onde estás, Adão? E ele, Adão, né? Adão estava com Eva, né? Adão estava com Eva, lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim do Éden, né? Eu vi tua voz soar no jardim e temi. Ele teve medo, né? Adão teve medo, porque estava nu, e escondi-me. Então, aqui essa simbologia, essa parábola, retrata bem a nossa natureza íntima. Por quê? Porque quando nós alimentamos sentimentos contrários ao amor, contrários às leis divinas, nós vamos nos afastando desta lei. Claro que vamos estar sob a lei, mas não vamos estar em sintonia com o bem, não vamos estar em sintonia com o amor. Então, essa fala aqui de Gênesis, que Deus pergunta onde está Adão, que Adão diz que está nu, isso retrata realmente a condição de quando nós nos afastamos da lei e da realidade de que nós não podemos esconder, na realidade, o que somos e o que estamos. Se eu estou vibrando no amor, né, eu estou colocando para fora, mesmo encarnado, bons sentimentos. Se eu estou vibrando no mal, mesmo encarnado, eu estou, na realidade, né, vibrando, me afastando, vibrando no mal, me afastando de Deus e de suas leis. Então, o nu aqui
vai se caracterizar pela essa falta de aproximação com Deus e suas leis. Quando nós nos afastamos das leis de Deus, nós sentimos vibrações contrárias ao bem em nós e no ambiente. Então, Gênesis retrata bem, né, essa natureza espiritual, a natureza moral em que todos nós, que a doutrina espírita, em que todos nós estamos envolvidos, e que a doutrina espírita nos recomenda, né, como está lá no Evangelho, né? O verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações a cada momento e a cada instante de nossas vidas. Então, com esta reflexão, nós vamos fechar essa pergunta 614. Agora vamos à pergunta 616. Pergunta Kardec: Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Kardec pergunta, né? Aí os espíritos respondem: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. As leis divinas são soberanas. Então, na medida que o homem ele vai tomando consciência da revelação divina, né, ele vai colocando esse conhecimento, postando a nível de consciência, as leis humanas, paulatinamente, elas vão mudando, né? Elas vão mudando. Por exemplo, Moisés recebeu as leis lá, né? Há mais de 3.500 anos, mais ou menos, né? No Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos, né? Em duas pedras. As leis de Deus, as suas revelações, não só para Moisés, como todos os profetas, que consta no Velho Testamento, são fragmentos que cada um recebeu da sua maneira de ser, do seu modo, né? É como se nós pegássemos algo e partíssemos, né, em vários pedaços, e aí cada um recebe de acordo com a sua condição vibracional, espiritual, emocional, né, essas leis de Deus. Então, as leis que foram ditadas para Moisés são as mesmas leis que hoje o Evangelho segundo o Espiritismo traz, né? Na terceira parte, as 10 leis, né? As 10 leis. Então, por exemplo, está lá em Moisés: honra teu pai e tua mãe, né? E também no Evangelho, vamos encontrar no capítulo 14, no Evangelho segundo o Espiritismo, honra pai e honra mãe. É a mesma lei. De um lado nós vamos ter, no início, Moisés recebendo essas revelações. No século XIX, mais precisamente em 1857, a doutrina espírita recebe essas revelações. E vamos dizer assim, e no meio está o Cristo. Porque tanto o Velho Testamento quanto a doutrina espírita, na realidade, é o Cristo. O Cristo espalha o conhecimento e, ao mesmo tempo, ele veio juntar com a sua presença. Então, a lei, né, as leis divinas, né, elas são amorosas. Por isso que o Cristo diz, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei. Porque ninguém pode viver sem amar. Ninguém foi criado para viver sem amar. Perdoa, faz o bem, né? Realiza, né, algo com amor e carinho, a fraternidade, a solidariedade, né? Porque estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ninguém vive isolado. Nós não conseguimos viver isolado. Se vivemos isolados, né, a solidão chega, a depressão chega,
e aí nós vamos comprometendo a nossa encarnação. Então fica aí esta reflexão da pergunta 616 sobre a lei divina. Então, o conhecimento da lei natural, né? Esse conhecimento da lei natural. A pergunta 619, Kardec aborda. Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a sua lei? Deus deu a todos os homens? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Interessante, né? Que todos podem conhecer as leis divinas, mas nem todos compreendem. Por quê, né? Por que isso? É interessante. Nós vamos lembrando de Jesus quando ele conversa, né? Dialoga com Nicodemos, né? Vamos encontrar lá nessa passagem João 3:1, né? Que Jesus, Nicodemos, realmente referenda a Jesus, porque ele é de Deus, porque ele tinha feito vários milagres, né? Mas Jesus diz a Nicodemos: digam a verdade, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Se não nascer de novo. Então, Nicodemos, né, toma esse conhecimento, né, a princípio sofre um impacto, porque ele vai questionar, né? Ele vai questionar. Nicodemos, que era um fariseu, né? Nicodemos, que era um grande sábio da época, fazia parte do Sinédrio, né? Então ele vai questionar Jesus. Então, como alguém pode nascer sendo velho? A pessoa já é velha, como é que vai nascer de novo? E claro, né, continua ele, que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Isso é óbvio, né? É claro. Mas Jesus responde, né? Aquele que não nascer da água, né, não conhecerá o reino dos céus. Né? E Jesus diz a ele: eu estou falando sobre, vou colocar aqui as minhas palavras, reencarnação, encarnação, e você não está compreendendo as coisas da terra. Imagine se eu falasse as coisas dos céus. Então aí também já caracteriza que existem outras leis. As leis da terra, que a reencarnação é um dos pilares da justiça divina, e outros níveis, né, outros conhecimentos que por hora nós não temos acesso. Então, nesse momento, né, em que Jesus dialoga com o nosso irmão Nicodemos, ele já traz essas informações para todos nós, que até hoje, né, a reencarnação, por algumas correntes religiosas, ela é questionável, mas a ciência está aí, né, para ajudar a nos compreender esse processo. Pois bem, nós vamos aqui agora na pergunta 620. Kardec questiona a espiritualidade maior. A alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? A alma compreende melhor, né, a lei de Deus antes da sua união com o corpo? E os espíritos respondem: a alma, a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Então, a condição espiritual evolutiva que um espírito já galgou na sua caminhada evolutiva, né, ela realmente, esta alma, ela, ou estando desencarnada, ou estando encarnada, ela realmente, o corpo, ela não vai barrar 100% a lembrança de quando ela estava desencarnada.
né? Nós vimos isso em grandes nomes que aqui passaram pela terra e hoje ainda continuam aqui, né? Grandes estudiosos, grandes tarefeiros do bem, que ao contato com os evangelhos, ao contato com a doutrina espírita, né? Ou até mesmo outras religiões, deram, né, esse grande salto em suas vidas. Por exemplo, Maria de Magdala, né, é uma mulher que teve ali o contato com Jesus, né, pouco contato, mas realizou uma transformação grandiosa. Alguns estudiosos afirmam que a transformação dela foi, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual, mais do que a de Paulo, né? Porque de Paulo ele tinha contato ali com o Sinédrio, né? Com o Velho Testamento, e Maria de Madalena não. Maria de Madalena não tinha este contato com, vamos dizer assim, com os pergaminhos, né, da época. Então, Maria de Magdala, ela dá, né, este salto quântico, né, ao estar encarnada aqui, né, ao contato com o Cristo. Tanto é que ela vai, né, depois à casa de Maria, mesmo, né, já com lepra, né, ela pegou lepra. Então, nós fechamos aqui essa pergunta 620, que vai nos informar, Kardec e os Espíritos vão nos informar, que realmente a condição evolutiva, psíquica do ser é que determina, mesmo encarnado, esta compreensão, né, das leis de Deus. A pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Os Espíritos são, eles são enfáticos, né? Enfáticos na consciência, porque nós sabemos que o homem atual ele tem muito conhecimento. Nós somos detentores de muito conhecimento, porém ainda com muita pouca consciência. E na atualidade estamos precisando de homens, de mulheres de consciência, homens e mulheres que desenvolvam de fato a sua espiritualidade, né? O seu divino, o amor que reina, né? Que reina, né? Nos corações de cada um de nós, né? Nos corações de cada um. A igreja de Pedro tem que ser agora nos nossos corações. O tabernáculo naquela época, né? O tabernáculo era de pedra, né? Foi um momento, mas agora o tabernáculo, agora onde vamos guardar essas pedras, esse conhecimento, é no coração do homem. É no coração do homem, né? O homem tem que se fazer melhor a cada dia. Por isso que Paulo diz, né? Por mais que nós detenhamos o conhecimento, isso lá no livro Coragem, mesmo o conhecimento do macrocosmo, se nós não tivermos amor, isso de nada valeria. Então, precisamos realmente desenvolver esse sentimento nos nossos corações e em nossas vidas. Ok, meus irmãos? Vamos aqui à pergunta 625. Né? 625. Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Nós sabemos que nós somos espíritos imperfeitos, né? Nós temos lá a escala espírita que Kardec aborda, né? Tem os espíritos bons, né? Na segunda ordem, e na primeira ordem os espíritos perfeitos, né? O Cristo é o nosso modelo, é o nosso guia, está conosco, né? Aliás, o planeta Terra só está se sustentando pelo pensamento divino, é claro, pelas suas leis e pelo pensamento do Cristo e os seus trabalhadores, porque senão nós não suportaríamos, né, aqui a carga vibracional, espiritual que o homem está sujeito. Bom, vamos ver aqui um pouco duas perguntas do
do subitem, o bem e o mal, né? Que definição se pode dar da moral? Pergunta Kardec. A pergunta 629. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal, né? Já falaram antes, né? Na medida que nós vamos tendo conhecimento, né? Nós vamos fazendo essa distinção de bem e de mal, né? Muito embora essas duas estruturas, bem e mal, ainda está em nós, né? Ainda está em nós. Nós sentimos ainda muitos sentimentos contrários à lei de Deus. Por isso que se aborda tanto, que o próprio Sócrates abordou e outros estudiosos estão abordando a questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, nós nos conhecermos. Quem sou eu? Eu tenho esses pensamentos, eu tenho essa tendência. Olha, esse pensamento aqui não é meu. Eu vi um pensamento agora, não é meu não. Eu vou mudar. Aí faz uma oração, pega um livro, né, para ler, faz uma prece, para que nós possamos mudar a nossa vibração. Ah, mas isso aqui ainda é meu. Esse sentimento ainda, que eu não gosto do outro, eu não gosto do semelhante, mas eu tenho que mudar isso. Tenho que mudar. Aí nós vamos começar a orar pelas pessoas, a olhar as pessoas, né, de forma diferente, que é o Filho de Deus. Meu Deus, quem que manda na vida? É Deus. Nós não estamos aqui porque estamos em evolução, que nós vamos sentir culpa. Não. Vamos fazer o nosso melhor. Quem determina, né, as nossas existências, é claro, nós temos um livre-arbítrio, é limitado, mas quem determina é Deus, as nossas vidas. Quem determina é Deus. Se Deus quiser, nesse momento, que eu deixe de existir na vida, eu vou deixar de existir. Se Ele quiser que eu continue existindo, eu vou continuar existindo. Então, né, por que esse olhar de raiva, de ressentimento, de rancor, que não gosta do semelhante? Para com o nosso semelhante, né? É tão bom nós vivemos bem com a nossa consciência. Olha o que Kardec, né, pergunta, que os espíritos respondem há pouco. Na consciência, é viver bem. Se alguém não é simpático a nós, que isso é natural, ocorre, paciência. Paciência, vamos seguir o nosso barco. Então, a definição que se pode dar da moral, né, é a regra de se conduzir bem, né, de conduzir bem. O bem, né, o bem é uma referência pela vida. O bem é uma referência para a felicidade. O bem é uma referência para o desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. E o mal é considerado o contrário, né? O recipiente dos contrários. Então, precisamos verdadeiramente, né, estar cientes de que temos que fazer o bem. Bom, vamos aqui na pergunta 640. Kardec pergunta aos espíritos amigos: aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, por alguém, é culpável no mesmo grau? E os espíritos respondem: é como se o cometesse. Aproveitar é participar. Os espíritos são diretos, né? Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação. Então, Emmanuel nos disse: se nós vamos caminhando por uma estrada e ele tiver algo que prejudique o nosso semelhante, a gente passa de largo e deixa. A gente podia, né, livrar, né, que acontecesse algo de mal com nossos semelhantes, com o nosso semelhante. Nós somos coparticipantes. Se você puder, né, remover, remova. Se não puder, por uma circunstância, tudo bem. Deus está vendo. Mas se nós vamos numa estrada e tem algo que realmente vai prejudicar a nós e o nosso semelhante, e a gente não faz nada, nós estamos participando desse processo. Então a gente precisamos ficar atentos, né,
nesse sentido, né? Não participar de algo que nós sabemos que é contrário ao bem comum, né? Ao bem do nosso semelhante. Vamos na pergunta 642. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura, né? Não vou fazer aqui o mal, né? Não vou fazer, ficar aqui de braços cruzados, né? Isso é agradável a Deus? E os Espíritos respondem, não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças. Se eu posso fazer algo, eu posso fazer. Será que eu posso fazer um pouco mais, né? No limite das forças? Porque cada um responderá por todo o mal, olha para isso, que resulte do bem que não haja feito. Aquilo que, né, há pouco falamos, né? O exemplo de Emmanuel. Então, nós precisamos realmente, né, estabelecer esta consciência, porque a lei de Deus registra todas as nossas ações. Todas as nossas ações, as leis registram. Nós vamos ver lá em João 21, quando Jesus diz a Simão, né? Filho de Jonas, ama-me, Simão. Ama-me. Né? Jesus muito filósofo, né? Sempre ele faz essas perguntas, mas ele sabe, na realidade, quem somos. Se me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Porque no bem, você vai estar entrando, você está em sintonia com as leis de Deus, que são amorosas e misericordiosas. Como é que eu quero entrar em sintonia com as leis de Deus de braços cruzados, simplesmente porque não estou fazendo bem, na ociosidade? Não posso. Eu tenho que fazer o bem. Nem que saiba, né? Aí movendo um grão de mostarda. Um pouco do bem. Um pouco. Então, fica aí essa observação que os Espíritos traz para todos nós. Vamos aqui agora na lei de adoração, né? Na lei de adoração, na pergunta 649, Kardec pergunta aos Espíritos: em que consiste a adoração? Em que consiste a adoração? E os Espíritos respondem: a adoração é a elevação do pensamento a Deus, que pela adoração a alma se aproxima dele, né? A alma se aproxima de Deus. Nós vamos encontrar lá em Mateus 6:6, uma referência sobre essa adoração. Mas tu, quando orardes, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, quando orarmos, porque as leis de Deus resistem a todo o movimento da nossa alma, que possamos ser sinceros. O que é esse quarto aqui? A nossa casa mental. Nós temos que nos concentrarmos na hora da nossa oração para nós sentirmos essa conexão. Não basta expressar, né, as palavras, mas sentir através da nossa casa mental, através dos nossos sentimentos. Nós sentimos que nós estamos entrando nessa conexão. Por isso que Jesus, guardado as suas devidas proporções, né, Jesus diz, né, eu e o Pai somos um. Porque ele está em sintonia, em simbiose com Deus, que é um momento indescritível que nós não temos condições de descrever, né? Nós não temos essa condição. Pois bem, na pergunta 652, Kardec pergunta aos Espíritos:
pode-se considerar a adoração como tendo sua origem na lei natural? Ela está na lei natural, visto que é o resultado de um sentimento inato no homem. Ó, o amor dentro de nós está inato no homem. Por isso, ela se encontra em todos os povos, porque a lei é universalista, ainda que sob formas diferentes. Olha aqui, Jesus pega o espelho, dá uma referência do espelho, quebra em pedacinhos, espalha no planeta Terra. Cada um vai ter contato, né? Vai receber essas leis, mesmo que de formas diferentes. Depois Jesus vem para o planeta Terra e reúne todo esse conhecimento, esse quebra-cabeça, né? Esse quebra-cabeça. Então, o amor, né? O amor se expressa em toda parte, porque cada um de nós vamos ter contato com os evangelhos, com o Velho Testamento, né? Com a doutrina espírita, com outras religiões cristãs, de acordo com a nossa faixa de concepção, a nossa faixa de interpretação. Isso é natural. Isso é natural. Tem coisas que nós não vamos, né, concordar, né? Talvez aqui uma limitação da nossa parte, mas é natural, porque a lei é universalista. As leis divinas são para todos. Nós não podemos fazer as leis de Deus as nossas concepções e as nossas emoções, que já é uma outra realidade, né? Uma outra realidade. Pois bem, vamos caminhando aqui, meus irmãos, por causa do nosso tempo, né? O tempo realmente o tempo urge, né? O tempo urge. A pergunta 654, né? 654 é sobre adoração exterior, né? Adoração exterior. Deus dá preferência àqueles que o adoram de tal ou outra maneira? Deus prefere aqueles que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal. Aqueles que creem honrá-los por meio de cerimônias que não os tornam melhores para seus semelhantes. Então eu posso estar usando uma adoração externa, mas uma adoração de coração. De coração. Né? Diferente do que, eu não preciso de uma referência externa. E aí, na hora da prece, eu só estou simplesmente balbuciando palavras, sem um sentimento. Porque a lei de Deus está, né, transitando na minha consciência e no meu coração. Preces longas, né? Pode ser, mas preces curtas, pode ser, mas o que determina é a qualidade da oração, a qualidade do sentimento. É isso que Deus registra no nosso íntimo, meus irmãos, né? É isso que Deus registra em nossas almas. Então, grandes missionárias que fizeram prece trabalhando, né? Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, essas trabalhadoras do bem, trabalhadoras do amor, se doaram, né? Se doaram para a vida, né? Se doaram aí para o bem. Tem uma frase, né, de Khalil Gibran, no livro O Profeta, né? O livro Profeta, que ele vai dizer o seguinte: Deus não ouve as vossas palavras, a não ser quando Ele próprio, Deus, as murmura através dos vossos lábios. Ou seja, Deus está fora de nós e Deus está dentro de nós. Por quê? Claro que Deus não cabe dentro de nós, né? Deus não cabe dentro de nós. Então,
Quando nós oramos, quando nós fazemos uma rogativa, fazemos um pedido para Deus, uma prece, com sentimento, é Deus que está falando através dos nossos lábios. Da mesma forma que nós olhamos para um semelhante, com um olhar de amor e de misericórdia, é Deus olhando pelos nossos olhos. Quando nós ouvimos alguém passando por uma dificuldade, relatando um problema, nós estamos ouvindo até aquele desespero, com compaixão, com carinho. É Deus ouvindo através dos nossos ouvidos. Então, nesse momento, nesse instante, nós vamos pedir a misericórdia divina ao Cristo, aos bons espíritos, para que nós possamos sempre, mesmo nas nossas limitações, nas nossas quedas, nós, ao entrarmos em contato com Deus, ali educando o nosso desejo, porque Deus sabe o que nós vamos pedir. Deus sabe de antemão. Nós temos que educar os nossos pedidos, porque tudo é registrado pelas leis de Deus. Então, quando nós estivermos em sintonia, entrando em sintonia com essas leis, que possamos pedir de coração, e como diz Emmanuel, que nós pedimos e agora nós temos que prestar atenção, que a resposta virá do alto. O meio, diversos. Nós é que temos que prestar atenção. E diz ele ainda, nós temos que fazer silêncio no nosso mundo íntimo. Então fica aqui, meus irmãos, meus amigos, esta reflexão, um pouco de reflexão que Kardec traz em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei natural e a lei de adoração. Que possamos sempre adorar através do trabalho, através do amor, através da caridade, como bem nos disse o Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muita paz a todos, que Jesus envolva a todos. Aqui o nosso abraço, o nosso carinho, a todos vocês, do Jesus de Nazaré, do qual faço parte, Então esse carinho de poder estar aqui sempre contribuindo com esta casa maravilhosa. Que Jesus abençoe a todos e até a próxima.